Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Antes do vídeo, não deixe de se inscrever e ligar a notificação, cara. De novo, tô tendo esses problemas aqui. E antes do vídeo também vou dar um recado que o Vista Direita tá com uma promoção pro Dia dos Pais, cara. Uma camiseta e uma caneca do Pai Reaça. É muito legal, inclusive. Um carinha fazendo assim, é muito da hora. E se você comprar o combo, você vai ganhar uma cerveja 600ml Pai Reaça, uma cerveja artesanal deles, e é muito bacana, é um excelente presente. Inclusive, cara, não sei nem se existem mais essas canecas aqui, ó, do Vista Direita. Eu sei que eu tenho as minhas, não sei nem se existe mais, cara. Se tiver, compra lá. Se não tiver, você ficou sem. Um abraço, eu tenho as minhas aqui, tá bom? Vamos lá. Você que assiste meu canal aqui, você se considera um liberal? Você se considera um conservador? É até uma coisa engraçada, tem muita gente, muito conservador que fala, não, eu sou conservador porque o liberal só se importa com a economia. Tem nada a ver, cara, tem nada a ver. O cara que é liberal, ele se preocupa justamente muito mais com a economia, com os princípios ali da equidade dos cidadãos perante um Estado, né? Das defesas dos direitos naturais, como a vida, etc. E muito mais do que isso, né? O conservador, ele é um cara adepto do princípio da prudência. Ele é um cara que ele vai sempre fazer algo que é prudente, nunca de maneira revolucionária. O fato é, se você é liberal ou conservador, o que você não é um revolucionário. Você não é um revolucionário. Para você, os fins não justificam os meios. Aquela história, vamos acabar com a pobreza no mundo? Beleza, vamos matar todos os pobres. Você soluciona o problema. Por que você não quer matar todos os pobres? Porque você, como um cara que tem princípios, você não acha que para solucionar um problema você vai passar por cima do teu princípio, por exemplo, de que todas as pessoas têm o direito natural à vida, né? Então, por você ter princípios, você não é um cara que os fins justificam os meios. E o que está acontecendo com esse negócio do Flávio me lembrou um pouco o negócio da prisão do Temer. Eu até fiz vídeo na época e olha só o que eu vou falar. Por eu ser a favor do Temer preso, eu fui contra a prisão do Temer naquela ocasião. Nossa, o que você tá falando, velho? Né? Então assiste o vídeo aqui que você vai entender, né, que por eu ser a favor do Temer ser preso, eu não fui a favor dele ter sido preso naquela ocasião. E aí você vai entender se você assistir esse vídeo aqui, tá bom? O que tá acontecendo com o Flávio, lembra um pouco. Porque só lembrando aqui, o que aconteceu com o Flávio, tá? O Flávio, do COAF, de uma maneira até meio esquisita, resolveu investigar justamente o Flávio e descobriu ali umas movimentações esquisitas na conta do seu assessor Queiroz, né? Mais de R$1 milhão. E aí o Queiroz deu umas justificativas nada a ver, né? Primeiro ele falou, não, isso aqui eu uso para contratar gente sem o conhecimento do Flávio. Depois falou, não, isso aqui, na verdade, tem a ver com compra de carro. Aí depois foram atrás de imóveis do Flávio e depois descobriram R$40 mil na conta da Michelle Bolsonaro. E aí foi... No final das contas, o Flávio ele teve uma atitude muito esquisita, cara. Na época, ele até pediu, ele que viveu criticando o foro privilegiado. Não, o foro privilegiado é um absurdo, absurdo. Quando a água bateu na bunda dele, não, eu quero foro privilegiado. Eu fiz vídeo disso na época, inclusive, né? Fiz bastante indagações e tal. Eu nem lembro quantos vídeos eu fiz, 2 ou 3 ou 4, sei lá, mas eu fiz vídeo sobre cada passo, que é muito importante isso para nós. E de novo, cara, o Flávio fez cagada? Novamente, eu não sei, mas eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. E aí, o que aconteceu foi que o COAF investigou, fez um relatório, falou, ó, ele cometeu crime sim, tá aqui, ó, o Ministério Público. O COAF, que é um órgão de controle, foi lá, fez a investigação e entregou pro Ministério Público, olha, tá aqui, ó, quebrei sigilo do Flávio, olhei todas as movimentações dele, tá aqui, ele cometeu o crime sim. O Flávio foi lá, pediu, o foro privilegiado pediu para suspenderem as investigações e o Toffoli, numa decisão monocrática, foi lá e suspendeu as investigações, né? Agora o que aconteceu? Ele suspendeu as investigações, isso vai ao plenário do Supremo para se decidir se as investigações vão continuar ou não, só no dia, se não me engano, 21 de novembro. Até lá, Flávio tá de boa ali esperando a suspensão. Então tá suspensa a investigação. Acontece que isso, né? Por que isso aconteceu? O que o Toffoli tecnicamente justificou para que isso tenha sido feito? Ele justificou que o COAF e o Ministério Público foram além das suas competências ao investigar o Flávio. Mais do que isso, ele disse que era temerário o MP agir sem a supervisão da justiça. Ou seja, o cara saindo lá quebrando sigilo bancário, quebrando tudo, sem uma autorização judicial. E aí é o seguinte, isso tem algumas implicações, isso tem uma consequência que não é tão simples quanto a gente imagina. E eu vou separar em duas coisas. Uma coisa é o caso Flávio, a outra coisa é algo maior do que o Flávio e a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Uma coisa para mim é o caso Flávio.
Para mim, cara, é muito estranho que o Flávio tenha pedido com tanta veemência para que se interrompam as investigações. Isso, para mim, é algo completamente contra tudo aquilo que o Brasil quer. Eu já falei isso em vários vídeos. Cara, eu acho que o político ele tem que estar nu perante a opinião pública. Ele tem que estar ali completamente transparente, cara. Tudo que é relacionado ao que você fez durante o seu mandato, ali as contas, tudo tem que estar à mercê da transparência. Então, eu sou completamente contra, cara. Não interessa se é de direita, se é de esquerda, não interessa. Eu sou completamente contra meios de você barrar transparência. Então, nesse aspecto, cara, eu sou totalmente contra o que o Flávio fez. Ele tem que ser, sim, escrutinado, né, perante a opinião pública. Isso é o que um político deve sempre fazer assim. E uma coisa que fica muito esquisita é: o Flávio Bolsonaro não assinou a CPI da Lava Toga. Ele, enquanto senador, não assinou a CPI da Lava Toga. E aí depois o Toffoli suspende a investigação sobre ele. Não é uma coisa um pouco esquisita, cara? Não é uma coisa que deixa um cheiro ali de puta, cara, não foi pra isso que eu votei, não foi pra isso que eu lutei. Então, o caso Flávio pra mim tá encerrado. É totalmente reprovável o que ele fez, sou totalmente contra. Porém, nós temos um debate maior do que esse. E é por isso que eu perguntei no início do vídeo se você se considera um liberal ou um conservador. Por mais que hoje você queira prender corrupto, você queira pôr corrupto na cadeia, e se o Flávio for um deles, você também queira punir o Flávio, o jeito como você vai fazer também importa. Como eu falei do Temer, que o Temer é assim, vamos lá, eu tenho que tomar cuidado com as palavras. O Temer é obviamente um suposto corrupto, vamos dizer assim. Você não pode com os dois pés na porta para prender o cara. O jeito como você vai fazer importa. Porque nós somos conservadores, nós somos liberais. Nós nos importamos com um meio para chegar a um objetivo. No caso do Flávio, é a mesma coisa. Por mais que eu discorde da postura do Flávio, discorde dele tentar barrar as investigações, discorde dele ter ido lá pedir foro privilegiado, discorde inclusive das atitudes dele bem esquisitas em relação a essa história do Queiroz, eu acho que o meio pelo qual você vai caçar as coisas ilegais do país, inclusive o que o Flávio pode ter feito, também importa. E aí vem uma questão. O COAF, vamos separar aqui. O COAF é um órgão de investigação que está sob a tutela do governo. O Ministério Público não. A Justiça não. O Ministério Público, não interessa o governo que esteja, a Justiça não interessa o governo que esteja, não são órgãos políticos, são órgãos do Judiciário, são órgãos que atuam ali para investigação e para julgamento. Então eles não estão vinculados ao governo. O COAF está sim sob a tutela do governo. E aí vem a questão. É interessante que um órgão fiscalizador ligado ao governo tenha o poder de quebra do sigilo bancário sem autorização da justiça? É interessante isso? E aí fica a pergunta, porque hoje, tudo bem, o presidente é o Bolsonaro, né? Todo mundo gosta, ótimo. Vamos supor que em 2018 quem ganhou a eleição foi o Haddad. E aí você tem um Haddad com um COAF na mão, fazendo sabe-se lá o quê? De repente perseguindo seus inimigos políticos, quebrando o sigilo bancário de pessoas que ele não concorda, procurando pelo em ovo. E aí? Aí tá certo? Então é um debate muito amplo e eu quero saber sua opinião, novamente. Esquece o negócio do Flávio. O negócio do Flávio, eu já tenho uma opinião completamente formada, eu já entendo que você também tem. Se fez cagada, tem que se ferrar. O que ele está fazendo é errado. Ponto. Ok. Agora nós temos um debate maior. Eu fico triste que o debate tenha vindo por causa disso, mas nós temos um outro debate. É interessante um órgão fiscalizador, um órgão controlador, um órgão como o COAF e outros, que estão sob a tutela de um governo, tenham o poder de quebra de sigilo bancário sem autorização da justiça? Essa é a grande questão. Esse é o grande dilema. Então, é uma questão um pouco mais complexa. Quero saber sua opinião. Deixa ela aqui no comentário para eu ler o que você está pensando, tá bom? É isso aí, um abraço. Vamos questionar tudo e liga na descrição desse vídeo para a promoção do Vista Direita, tá bom? Um abraço.